Amém. Nosso texto hoje é Isaías 21. Já convido você a abrir sua Bíblia, Isaías 21. Nosso texto hoje é do 13 ao 17. Isaías 21, do 13 ao 17. Ainda estamos naquele bloco, né, gente? Bloco das sentenças, bloco das profecias, as nações. Do 13 ao 23 aí, essa sequência de sentenças. E hoje a sentença é para os árabes, a turma da Arábia. E esse é um assunto, como na quinta passada, quando nós falamos do povo de Edom, que a gente teve que estudar lá Esaú para entender quem são os edomitas. Hoje a gente precisa folhear bastante a Bíblia, principalmente em Gênesis e depois num texto do Novo Testamento, para entender quem são esses árabes aqui que a Bíblia fala. Mas vamos ler o texto, depois a gente caminha para os outros que são necessários para a compreensão. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas melhor. Traga-se água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Tema, levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, e diante da espada nua, de diante do arco armado, e diante do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. E o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Amém. Essas sentenças, elas possuem uma questão assim peculiar, que nós não temos como definir época e tempo dos seus cumprimentos. Eu pelo menos não piso nesse terreno, os irmãos que têm me acompanhado aqui, eu não tenho estudado com vocês e repartido com vocês estudos no livro de Isaías, mas no contexto histórico profético. A gente tem analisado mais num conteúdo de revelação para mim hoje. O que o livro de Isaías dialoga comigo hoje. Então a gente está em busca disso, de fazer com que esse livro ele tenha sentido para a minha vida hoje, para que não seja, por mais valioso que seja, uma noite de informações históricas, estudos geográficos, mas sim que sejam encontros de transformação e de revelação para as nossas vidas. Então assim, se a gente ficar com informações históricas, dentro de um conceito mais profético, nós teremos sim grandes informações e valiosas. Mas quando nós trazemos estudos nessa perspectiva do que o Senhor tem para me falar hoje, eu acho que a gente pisa nas duas terras com muito respeito, mas enfocando mais essa que a gente tem como proposta aqui. Então a nossa oração é: fala com a gente, Senhor, e que textos como esse não nos dê informações bíblicas, mas nos gere um encontro de transformação, como a gente sempre ora aqui quando a gente se reúne. Então assim, a gente tanto vai ter que falar de história, como vai ter que falar também de assuntos mais proféticos, mas como a nossa intenção é essa, convido você a pensar nesse tema, uma vida de escravo, como ela é conturbada. A conturbada vida de escravidão. E olhando assim rapidamente para esse texto, a gente não vai encontrar lógica, né? Se esse tema ficasse vago para a gente encaixar num texto, não seria nesse. Porque assim, escravidão, vida conturbada, a gente deu para entender que a vida é conturbada aqui dos árabes. Mas por que escravidão? Então por isso que a gente precisa estudar e ir a outros textos. Mas antes de nós buscarmos assim informações no livro de Gênesis, quem são os árabes? Os árabes, eles biblicamente, e até em respeito à própria palavra, gente, árabe é uma etnia. Quando vem na sua cabeça árabe, você pensa em quem? Nós fazemos uma confusão árabe com muçulmano. E muçulmano é uma religião. O Islã é uma religião. Muçulmano, que significa submisso a Deus, na língua árabe, ele é devoto da religião islâmica. Nem todo árabe é muçulmano. E nem todo muçulmano é árabe. Nós temos brasileiros que se converteram ao Islã e hoje eles são muçulmanos. A Arábia Saudita, ela faz parte da região árabe, do mundo árabe. Mas quem nasceu na Arábia Saudita não é árabe, é saudita.
Boa, só para os irmãos entenderem. Marrocos, para você ter ideia, faz parte da região árabe. Mas quem nasceu no Marrocos não é árabe, ele é marroquino. Mas ele é da etnia árabe. Porque a etnia árabe, ela tem o nascedouro, ela tem um pai, ela tem uma região. E isso torna a pessoa torna agora uma etnia sendo visualizada e identificada. Então, quando nós falamos de árabes, nós não estamos falando de religião. Boa? Então, só para a gente já pensar assim, a aula hoje não é sobre o islamismo. Então, Deus não está dando uma sentença para os muçulmanos aqui. Deus está falando de uma etnia que tem por nome árabe. Você tem ideia? Existe uma liga árabe. Existe um mundo árabe. Hoje, se você pesquisar no Google, você vai ver que está na parte norte e nordeste do continente africano, pega ali aquela faixa setentrional do continente africano e vai até a países da região do Oriente Médio. Então, aquela faixa toda lá, que pega a parte de cima do continente africano e entra no continente asiático ali, onde faz parte do Oriente, tudo aquilo lá é chamado de mundo árabe. E pega países africanos e do Oriente Médio. A Arábia Saudita e Marrocos, por exemplo, Somália, por exemplo, faz parte do mundo árabe. Então, Somali, ele é árabe, só que nasceu na Somália. Então, tem pessoas africanas e pessoas do continente, da região do Oriente Médio. Boa? Então, assim, nós não vamos falar do islamismo. Essa sentença não é para muçulmano. Então isso já nos ajuda um pouco. Isso também nos informa que árabe não é muçulmano e muçulmano não é árabe. Não confunda isso. Hoje nesse mundo árabe nós temos 22 países que faz parte do mundo árabe. Tá? Então uma questão interessante para a gente pensar. Muçulmano é aquele que confessa a fé islâmica. E o islamismo, para você ter ideia, nasceu aí ela é a religião mais nova das maiores religiões, é a religião mais nova, fundada ali em volta do ano 700 depois de Cristo, tendo seus nomes, suas regiões mais estabelecidas do ano 1000 para cá. Então, bem interessante a história do islamismo, mas a gente não vai falar desse assunto. Então, como a gente viu na aula passada, que nós precisávamos estudar sobre Esaú para entender quem são os edomitas, a gente vai precisar estudar sobre Ismael para entender quem são os árabes. Então, você já deve ter ouvido aí, aquela confusão da Sara com Agar, deu aí o Ismael, e está aí a confusão aí até hoje dos descendentes de Ismael com os descendentes de Isaac, está aí a confusão. Pois é, a gente vai ver isso hoje, porque é exatamente sobre esse grupo a aula, sobre os descendentes de Ismael. Então, os textos que eu queria conversar com vocês são esses, convido você já para ir lá, porque para entender esse texto aqui de Isaías, a gente precisa aí mesmo entender a história. Se estamos falando de uma etnia, tem nação, tem povo, tem história, tem nascedouro, tem história e tem uma região. Então, é para isso que a gente está aqui, para a gente estudar isso. Sobre essa sentença do Senhor para os árabes. E quem é essa turma? São descendentes de Ismael. Então está em Gênesis 16, Gênesis 21, e a descendência de Ismael, não vai ser tão importante isso aqui, mas fica informativo, está em Gênesis 25. Então vamos lá, Gênesis 16, como é que aconteceu essa história, de onde é que nasceu? Bom, seguinte, Deus prometeu um filho a Abraão, no capítulo 15, Abraão já estava de idade já, e o Senhor promete a Abraão um filho, e já no capítulo 16, até então se chamava Sarai e Abrão. Sarai, ela tem uma brilhante ideia de pegar a sua serva, uma egípcia, e dar para o Abraão, para que ele tenha relação sexual com ela, e tenha um filho com ela. Então deve ter sido muito difícil para Abraão. Então imagina só a brilhante ideia da Sara, pegar a sua serva e dar para o seu marido, porque ela não tem filho e ela queria que daquela criança nascesse a família dela. Essa foi a ideia. Porque assim, eu não sei se você já percebeu na sua caminhada cristã, que Deus ele não tem muita pressa para cumprir o que ele prometeu.
Não sei se você já percebeu que Deus não tem pressa nenhuma. Para você ter ideia, entre Deus prometer Isaac e o Isaac nascer, demorou só 20 anos. Então assim, como a gente sabe que Deus está meio ocupado, e como o Senhor demora muito, a gente vai dando os nossos pulos, a gente vai ajudando Deus, porque Ele tem muita coisa para fazer. Então Ele prometeu um menino, mas como Ele está demorando, a gente vai dar um jeito. Então Sara pegou a sua serva, chamada Agar, e deu para Abraão, para ali tivesse um filho. E deu certo. Abraão não teve nenhuma dificuldade, Abraão realmente se deitou com Agar, e nasceu esse menino. Verso 1, verso 2, tem essa história. Final do versículo 2, Abraão concordou na hora com essa proposta. E só que perceba no versículo 2, parece que há um certo ressentimento de Sara. Porque ela diz assim: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Não sei se você percebe, mas é uma frase com um toque de ressentimento. É o Senhor que tem me impedido de ter filhos. Então, assim, há uma coisa interessante aqui, como nasce, como nós conseguimos gerar algo dos nossos ressentimentos. Como os nossos ressentimentos podem fazer com que a gente tenha articulações e, já que Deus não fez, eu vou fazer. Já que Deus não me deu um filho, eu vou dar um jeito. Já que o Senhor não me abençoou nessa área, eu vou dar meus pulos aqui. Já que o Senhor resolveu não me abençoar, eu vou resolver essa situação. Então, como Sara, ela nos ensina um caminho que não se deve fazer. Mas vamos lá, assim, aqui é um assunto que é bem intrigante, porque vai colidir com aquelas duas ações do Senhor, ou com as duas realidades bíblicas, entre Deus determinar e o homem ser livre. Então está aqui duas colisões e está aqui uma história que colide demais essas duas realidades. Então vamos lá, então no versículo 4 ela fica grávida, a Agar ela fica grávida, só que ela começou a se inflar e começou a desprezar e a caçoar de Sara, já que Sara era estéril e era sua senhora, e ela engravida, ela faz alguma coisa que deixa Sara extremamente irada. Não sei se zombando dela ser estéril, ou se vangloriando, porque estava carregando no seu ventre o filho do seu patrão, o filho de Abraão. Eu não sei o que ela estava fazendo, eu sei que isso não deu certo. Versos 5 e 6, ela chega a Abraão e diz: olha, eu quero que essa mulher seja demitida, eu não aguento mais que ela esteja aqui em casa. E o Abraão diz: olha, faça aí o que você quiser. Versículo 6, a sua serva está nas tuas mãos, proceda segundo o que melhor lhe parecer. E a Sara, ela não colocou ela para fora, ela não foi expulsa. A Sara, ela humilhou a Agar. Então começou um processo de humilhação com esta mulher, até esta mulher não suportar mais, e aí ela fugiu de casa. Versículo 7, 8 e o 9, há uma informação muito interessante. Deus foi atrás dessa mulher. Ela foge, humilhada, carregando um filho no ventre, mas Deus vai atrás dessa mulher. E tendo achado o anjo do Senhor, e geralmente quando tem anjo com A maiúsculo, é uma teofania. Alguns entendem que é o próprio Senhor Jesus vindo. E encontra-se com Agar, que está indo no caminho de Sur. Ela vai para o deserto. E aí, Sara, de onde é que você está vindo? Para onde é que você vai? Versículo 8. E ela respondeu: eu estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe disse, o anjo do Senhor: volta a tua senhora, você precisa se humilhar nas mãos dela. E disse mais o anjo, aí aqui existe agora uma promessa. Olha só o que ele disse: multiplicarei, versículo 10, sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. A mesma promessa que ele deu a Abraão, que Abraão não poderia contar a sua descendência, o anjo do Senhor fala para Agar, para uma egípcia, dizendo: a tua descendência será incontável. Ou seja, a criança que está sendo gerada no seu ventre é um projeto de Deus agora.
Você foi desprezada pela sua senhora, mas eu não te desprezo. Eu vou tornar esta criança um projeto, e ela é um projeto. Então, disse ainda mais no versículo 11, quando você conceber a esse menino, quando ele vier à luz, você o chamará de Ismael, significa Deus ouve, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Veja a realidade do mundo árabe hoje. Por isso que quando a gente fala assim, é árabe, geralmente as pessoas já têm uma ressalva. Porque ele já entra num campo assim, gente perigosa. Então, ele é como um jumento selvagem. Será a única figura de linguagem que o anjo do Senhor, que o Senhor falou para Agar, a ponto de entender que ele não será algo domesticado, algo fácil, um relacionamento tranquilo. Tanto é que a mão dele é contra todos e todos contra ele. Imagina a mãe ouvindo isso. Ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Opa! Ele habitará, a nação de Ismael será fronteira com a nação do povo de Israel. E é verdade, até hoje é fronteira com a nação de Israel. Mas do que o Senhor chama o povo de Israel? De irmãos. Você vai fazer fronteira com os teus irmãos. Isso é uma informação interessante. Então, ela invocou o nome do Senhor que ele falava, ela não sabia que Deus era esse, e disse, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu este lugar, aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai, que está em Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, Abraão, seu filho, e seu filho que ele dera a Agar chamou-se Ismael. Era Abraão na idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Beleza? Então aqui a ideia, nasceu aqui o povo árabe. Vamos lá para o capítulo 25. A gente tem mais informações lá que são importantes. Desculpe, capítulo 21. 21 a partir do 8. Isaac cresceu. Só que Isaac cresceu. Já chegou. A promessa do Senhor foi cumprida. Eu disse que Deus demora, né? Versículo 5 dá a idade de Abraão aí, quando o menino nasceu. 100 anos. Então, mais ou menos uns 20 anos aí de espera. Deus não tem muita pressa para cumprir as promessas. Então, o menino foi desmamado, isso é, cresceu, já estava grandinho, versículo 8. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete, e vendo Sara, que o filho de Agar, ou seja, Ismael, a egípcia, sempre tem essa ressalva na Bíblia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, parece que aprendeu com a mamãe, né? Porque a Agar estava caçoando de Sara. E agora o menino está caçoando do Isaque. Aprendeu com a mamãe? E aí, disse a Abraão, a Sara falou para Abraão, versículo 10, dizendo o seguinte, chega, eu não quero mais essa mulher aqui, agora eu quero que você a despeça. Eu não vou mais humilhá-la, eu já tenho meu filho no braço, é Isaque, e eu quero que ela e o menino vá embora. E acontece, irmãos, que isso pesou no coração de Abraão, versículo 11, mas só que no versículo 12, o que foi que aconteceu? Deus fala com Abraão. E quando Deus vai falar a Abraão, nessa bagunça, nessa angústia, Deus diz assim, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara e faz o que ela disse, porque a descendência sua está em Isaque, não está nele. Mas coloca essa mulher para fora. Deus disse isso. Mas do filho da serva, versículo 13, do filho da serva, olha o que é que Deus fala, gente, isso aqui é importante. Do filho da escrava, eu farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se Abraão de madrugada, tomou pão e água, pôs nas costas de Agar
ela carrega água e pão nas costas de um menino, e ela se manda errante pelo deserto. Abraão só dá pão e água. E Agar vai para um deserto, sem saber o que fazer. Mais adiante, claro, a água não se renova, dentro de nenhum vasilhame, a água acaba. Versículo 15, colocou ela, o menino, debaixo de uns arbustos, no meio do deserto, e ela se afastou para chorar e para clamar, e porque ela não queria ver o filho morrendo. Então esse era o ambiente. Versículo 16, ela levantou a voz e chorou porque ela não queria ver o filho morrer. Versículo 17, Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o choro da mãe? Não, Deus ouviu a voz de Ismael. Isso pra gente, isso já para a nossa profecia vai fazer sentido. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: "O que você tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo." Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Esse poço de água existia? Ou Deus... Não sei, eu só sei que nas nossas angústias a gente não vê muita coisa que deveria ver. E Deus não precisava fazer surgir um poço. Deus só precisava tirar as escamas dos nossos olhos, da dor, da angústia, do pavor. E aí agora a gente está começando a ver o que a gente não queria ver, ou não podia ver. Ela viu um poço, e encheu de água o odre, deu de beber ao rapaz, e Deus, verso 20, o que é que fala, gente? Deus estava com o rapaz. Cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Um descendente de uma egípcia e de um hebreu. Casa com uma mulher egípcia e Deus está com ele. Coisa interessante assim, Deus não tem só promessas para os evangélicos. Deus não tem uma visão só para os cristãos evangélicos, para os batistas e presbiterianos, para os assembleanos e para os... Deus não tem promessa só para esse povo. O texto, essa visão que nós vamos estudar hoje, ela nos abre uma visão do Senhor sobre a sua imensa graça e os seus planos, que ultrapassa há muito preconceitos e conceitos errados que a gente construiu. Deus está com esse rapaz, filha de uma egípcia, de uma escrava, fruto de um relacionamento conturbado, porque ela só foi um objeto que Abraão a usou para trazer à existência o menino. E apesar de todos os nossos erros, Deus usa os nossos erros e diz: "Mas eu faço do erro um projeto." Extraordinário. O nome árabe significa do deserto. Arábia significa terra desértica. Agar sai para o deserto. Agar volta para o deserto. E aqui no deserto é onde eles vão construir a história dos árabes. Por que eles são chamados assim? Porque é o povo do deserto. Não é Ismael, mas árabe significa povo do deserto. Então, a gente tem aqui como nasceu essa nação. E aqui no versículo 21, casou com uma mulher do Egito, aqui nasce os ismaelitas. Aqui nasce o povo, e lá no capítulo 25, verso 12 a verso 18, aí a gente vai voltar lá para o nosso texto. 25 do 12 a 18 é a descendência de Ismael, tá? Vocês vão ver aí que Ismael, quantos filhos Ismael tem, gente? 12. Quantos filhos Israel teve? 12. Ismael teve 12 também. E desse povo aqui, do deserto, lá no texto de Isaías, eu sei que está muita informação, espero que você esteja conseguindo acompanhar, mas lá no nosso texto lá de Isaías, diz que vem uma caravana de dedaitas, certo?
Deixa eu só te dizer aqui rapidão quem são os Dedaitas. Os Dedaitas, eles são netos do Abraão com Quetura. Ó aqui no capítulo 25, verso 1. Abraão não sossegava, né? Ele pegou outra mulher, versículo 1, e que se chamava Quetura. Mas não se assusta não, Sara aqui já tinha morrido, tá? Abraão era um viuvão de mais de 100 anos. Pensa aí no partido. Então, um viúvo que já tinha não sei quantos filhos, filho com outra, filho com a empregada, 100 aninhos de idade, assim, no auge, casa de novo. Aí ele casa com uma mulher chamada Quetura e nada mais, nada menos, tem mais 6 filhos. Deus amado, Jesus de misericórdia. Versículo 3. Joquizã, um dos filhos, gerou Sebá e Dedã. Aqui está o povo dos Dedaitas. Certinho? Então, os Dedaitas são netos de Abraão. Tudo em família. Então, só para os irmãos se situarem de que está falando. Então, essas informações aí, não sei se é importante para vocês, mas eu acho que são bastante valiosas para a gente entender de que povo a gente está falando. Pois é, aí o Senhor vai dar uma sentença para os ismaelitas. O Senhor vai dar uma sentença para os árabes. Sobre os árabes, estão nos planos de Deus, gente. Os árabes estão nos planos de Deus, assim como os cearenses. Se o cearense está no plano de Deus, meu irmão, quem ia ficar de fora? Assim como todo e qualquer homem de toda e qualquer nação, venha das cidades ou venham dos desertos, Deus tem um plano com cada um. Esse texto diz que por mais que o teu nascimento tenha sido conturbado, eu tenho um plano para você. Por mais que você não seja o filho amado ou a filha legítima, por mais que você seja fruto de um caso entre um homem e uma mulher, eu tenho um plano para você. Isso é extraordinário. Então o Senhor não vem só de famílias ajustadinhas, de jeito nenhum. Eu tenho um plano para todos aqueles que eu criei no ventre de todas. Eu tenho planos para vocês. Então Ismael, ele é um plano de Deus. Assim como eu e você somos. Até quando a gente vai ter dúvida de que nós somos um plano de Deus? Até quando os desertos da vida, as dificuldades do viver, até quando as dores do passado, seja lá o que for, vai comprometer uma visão límpida de que Deus tem plano comigo? Que em nome de Jesus, deixa Deus ministrar seu coração a cada dia. O Senhor tem planos para você. Vai ser um povo numeroso, que não pode contar, que as bênçãos vão acompanhar. Eu estarei com você nos desertos da tua vida. Eu tenho um projeto vivo para você. Agora, por favor, não dê seu jeito. Você viu que as coisas, quando dão jeito, você dá o seu jeito. Você transformar a pedra em pão. Esse negócio nunca termina bem. Espere eu cumprir as promessas na sua vida, calma, e eu vou demorar. Recebe a bênção, eu vou demorar. Porque não vai ser no teu tempo, não vai ser na tua hora, não vai ser na tua agenda, e não vai ser mediante o seu relógio. Já que Deus não faz, eu vou fazer. Pega esse caminho para ver o que dá. Não dá certo. Já que Deus não me deu um filho, eu vou dar um jeito de vir um filho. Não faça isso. Calma, Deus tem projetos para vocês. Sobre os árabes, um povo muito carente. Vamos lá para o nosso texto de Isaías. Vamos voltar aqui para o nosso texto e vamos aqui retornar aqui e rememorar o que nós lemos há pouco tempo. Sentença contra a Arábia. Agora a gente já sabe de quem estamos falando. Esse povo é muito carente, irmãos. Esse povo é carente de água. Esse povo é carente de pão. Esse povo é carente de paz. E esse povo é carente de lugar. Porque assim, eles não têm lugar para ficar, porque eles passam a noite nos bosques. Eles não têm lugar para ficar, porque eles são fugitivos. Eles não têm paz, porque eles estão fugindo do furor da guerra
Final do versículo 15. Final do versículo 15 diz que eles estão fugindo. Eles estão fugindo da espada. Eles estão fugindo da espada nua mesmo. Estão fugindo do arco armado, do furor da guerra. Eles são sempre fugitivos. É um povo que não tem paz. É um povo que anda armado. Ismael era flecheiro, lembra? Além de morar no deserto, ele se tornou um homem habilidoso em guerra. Isso é uma característica dos árabes. Isso é uma característica dos árabes. Nós já não temos essa característica. Brasil, Ocidente, a gente não tem muito essa característica de guerra. Nós não somos muito o povo da guerra, nós somos mais o povo da festa. Mas eles lá não. Eles são guerra. Guerra pela sua terra, guerra pelas suas cidades, guerra pelas suas causas. Ele é um homem flecheiro. Guerra para sobreviver, meu amigo, porque sobreviver no deserto só sendo flecheiro. A vida não é fácil para a gente, não. E outra coisa, muita perseguição, muita. É um povo que não tem pão. Tragam pão para os fugitivos. Não é isso que diz o texto? Versículo 14. Tragam pão aos fugitivos, tragam água aos fugitivos. Eles não têm paz, eles não têm lugar, eles não têm pão, eles não têm água. Esses são os árabes. A sentença que eu estou dando a eles é que esse universo do viver ismaelita ainda não é o projeto. Eu estou com eles, mas ainda não é onde eu quero que eles cheguem. Capítulo 22, irmãos, a gente vai falar de Jerusalém. E as sentenças a Jerusalém são bem interessantes. A cidade eleita, o povo amado. O que Deus vai falar para Jerusalém? Então, e é um povo carente de juízo, e é um povo alvo do juízo. Então, assim, quando a gente pega no versículo 16 e 17, fala do juízo de Deus para os ismaelitas, porque o Senhor diz, dentro de um ano, assim como o jornaleiro, ou seja, vai se cumprir, é preciso, igual um dia de trabalho, pode contar 365 dias, daqui a um ano, 365 dias, a tua glória vai cair. Não é que será exatamente ano 365 dias, mas assim, eu tenho um controle tão forte do tempo, que isso é real, a tua glória vai cair, vai desabar. E os flecheiros, versículo 17, os valentes, praticamente vão sumir. Porque quem está dizendo isso é o Senhor, o Deus de Israel. Então assim, o que isso tem a ver com a gente? A gente já sabe a história, a gente já conseguiu encaixar melhor aqui na profecia. O que isso tem a ver conosco? Deixa eu te perguntar, qual é a solução para a Arábia? O que você pensa aí, qual seria a solução para a Arábia? Alvo do juízo, carente de lugar, paz, água e pão, e alguém com quem Deus tem um projeto? Quem pode dar a resposta para isso daqui? O Cristo vivo. Quando ele diz, eu sou a água, que se você beber você nunca mais tem sede. Eu sou o pão da vida, que se você comer você nunca mais terá fome. Eu sou aquele que sou chamado aqui em Isaías de o príncipe da paz. E lá eu disse, eu vou te deixar a paz, e a paz que eu te dou, o mundo não pode roubar. E ele fala de um lugar que para onde nós vamos, que ele chama casa do Pai. Primeiro ele vai dizer, até lá vocês vão morar em mim. Então o problema de fugitivo acabou, porque vocês encontraram o ponto final, que sou eu, aquele que está em Cristo é nova criatura. Então não é aquele que é de Cristo, mas aquele que está em. Achamos o lugar. E falando da eternidade, ele fala da casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito, mas eu vou preparar o teu lugar. E quando tiver tudo pronto, eu venho te buscar, porque você já está nesta casa, ainda não, mas já está. Então, só Jesus responde aos árabes.
alvo de um juízo. Só Jesus pode nos livrar do juízo. Aquele que crê em Cristo, ele não está mais debaixo da ira. O juízo não é mais para a gente. Irmãos, em nome de Jesus, o juízo não é mais para nós. Nenhum de nós passaremos mais por juízo, porque nós já saímos do juízo. Nós já fomos alvos e abraçados e libertos pela justiça de Deus. Fomos justificados. E aqueles que foram justificados, eles não estão mais submissos ao juízo. Tanto é que Romanos 8 fala: quem vai condenar vocês? Quem vai acusar vocês? Se foi eu que livrei. Então não tem mais juízo para vocês. Então o Senhor Jesus resolveu tudo isso aqui. E os planos de vida que eu não sabia para que eu vim e por que eu vim à existência, em Cristo Ele responde isso. Então essas sentenças, mais do que falar para os ismaelitas ou para os árabes, fala daqueles que ainda não conhecem o Senhor plenamente. Falam daqueles que ainda estão vivendo de uma forma sem planos, carentes das coisas fundamentais para existir, porque a gente se mata porque não tem paz, as pessoas estão em plenas ansiedades e confusões de alma porque não tem pão e água, e as pessoas estão extremamente sem esperança porque não tem lugar. Quem são essas pessoas? Os árabes que moram nos desertos da vida, onde João Batista começa a pregar? Nos desertos. Voz que clama no deserto. Então isso começa a fazer sentido para nós. Então isso aqui, se a gente olhar esse texto, rememora, vê se a tua vida não era assim. Rememora, vê se você não era desse jeito. Não tinha paz, não tinha sossego, era brigando com todo mundo e todo mundo brigando contigo. Era uma confusão, era um fugitivo. Você não sabia nem de que estava fugindo, você só sabia que tinha que fugir. Você fugia do casamento, você fugia da família, você fugia de Deus, você fugia de você mesmo, você fugia de tudo. Não tem identidade nenhuma, não tem projeto de vida, acredita plenamente que Deus não existe, e se existe Deus, Ele não tem projeto para você. Isso aqui éramos nós, gente. Faminto, que a gente bebia tudo e comia tudo para ver se aplacava a fome, a sede e nada satisfazia. E a profecia diz assim: traz água para ele. A gente não dormia nos bosques, mas muitos de nós dormíamos nas escuridões da depressão ou muitas vezes nas empanadas de boteco. E o brado é assim: traz pão para ele aqui, ó, traz água para ele aqui. Ó. Quantos de nós, se a gente tiver uma memória boa, isso aqui está falando de mim. Essa é a profecia para a Arábia, e faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas só que pasmem, assim, muitos de nós, né? E tipo, ó, tem muita gente, assim, evangélico, que vive isso aqui. Muita gente evangélico que vive em pé de guerra, faminto, não se satisfaz, não tem água para beber, não tem lugar para descansar, é um fugitivo constante. Muita gente assim. Deixa eu te falar um porquê. Porque a sua glória, ela está acima da glória de Deus. Conheceu quem é o Senhor, experiências com o Senhor, mas não abre mão da sua glória. Por isso que o versículo 16 e 17 fala da tua glória vai acabar. Porque você nunca vai me conhecer enquanto você estiver preocupado com a tua glória e não com a minha. Porque você vai ter que chegar num estilo de vida, companheiro. Você vai ter que chegar num estilo de vida, minha irmã, que quer você coma ou quer você beba, você nunca mais vai pensar em você. Você só vai pensar na glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor e não para a sua satisfação.
A tua glória vai acabar. E isso, o dia que nós confessamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa glória acabou. Porque muitos de nós, se não todos de nós, e se não foi todos nós, alguma coisa estava errada, mas nós estávamos de joelhos clamando perdão. E o valente, o flecheiro, diminuiu a ponto de ele não ser mais visto. Faz todo sentido o versículo 17. Os valentes, o machão, o flecheiro, eu vou diminuir, até não existir mais. E a sua glória vai acabar. Faz todo sentido. Agora, olha só que coisa fantástica, Ismael pelas lentes do Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Olha o que é que Paulo fala desse episódio de Agar e Ismael, Sara e Isaac. Gálatas, capítulo 4. Paulo pega toda essa história que nós olhamos lá em Gênesis, e ele traz agora, olha que aplicação Paulo faz. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. A livre é a esposa, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas, gente, são alegóricas. A gente vai tirar ensino desse movimento da história. Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Daqui a pouco eu explico. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora os que nasceram segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, ou seja, nós somos perseguidos. Contudo, diz a Escritura, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Foi Deus que falou isso. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vocês entenderam? O episódio do Antigo Testamento, Paulo usa, diz assim, agora eu entendi. Eu entendi os movimentos do Senhor e essa alegoria que eu posso tirar disso. Eu não sou filho de Agar, eu sou filho de Sara. Não, mas nós não estamos falando de pessoas. Nós estamos falando agora por uma lente espiritual que no Novo Testamento tudo se amplia. Eu não sou filho de mulher nenhuma, eu sou filho da promessa de Deus. Porque até então, os árabes, eles nasceram na carne. Agora eu entendi quem são os árabes. Mas pois é, todo mundo que nasceu naturalmente é árabe. Eu disse, agora eu entendi. Então, Isaac. Isaac são aqueles que nasceram espiritualmente. Porque eles são frutos da promessa. E quando Jesus está falando com Nicodemos, dizendo assim, importa que você nasça de novo, e você tem que nascer do Espírito, é porque o Espírito é a promessa de Deus. Então está fazendo sentido. Então o nascimento natural, o homem natural é um árabe. Isso pode se representar muito bem. Mas o homem natural, ele é escravo. O homem natural, ele já nasce escravo. O homem natural, ele já nasce em ambiente de escravidão.
Seu filho que vai nascer é escravo. Meu filho que nascerá ainda vai querer ter filho. Não. Então, assim, nossos netos, escravos. Não há nenhuma criança que nasceu aqui. Quem é o mais novo aqui? A Valentina? Acho que é. A Valentina é escrava. Então, a Natália, ela é livre porque nasceu de novo, pela promessa do Espírito. Ela vai ensinar para a Valentina o caminho dessa vida. Porque ela está nos seus braços uma árabe. Deu para entender? Aí ela vai conhecer um Senhor que dá a resposta para tudo isso aqui. Porque todas as crianças, elas nascem aqui. Ela é um plano de Deus, só que ela é carente de pão, água, paz e rumo e lugar. E ela está debaixo do juízo. Quem vai resolver isso é Cristo. Porque agora o ambiente da promessa nos alcançou. Então nós nascemos segundo o Espírito, somos filhos da promessa, filhos da liberdade. Aí aqui somos nós. Porque até então nós somos apenas árabes. Por isso a sentença do Senhor em Isaías 21, para os árabes, é tipo uma revelação de como é que é a vida tão perturbada de um escravo. Entendeu o tema agora? Por isso que o tema da aula é como é perturbada a vida de um escravo. Por isso. Porque é o texto de Isaías. É isso aí. Vocês viram lá no texto de Isaías, Tema, Quedar. Isso aí são cidades das regiões do mundo árabe na época. Amém, gente boa? Espero ter sido aí claro e a gente poder compreender essas visões de Deus, essas profecias que quando a gente lê assim rapidão pode ser que a gente não entenda muito bem, mas por isso que vale a pena estudar a palavra e a gente está aqui nesse ambiente para aprender a estudar. Meu desejo é que jamais você, se fez sentido, que você não espere a próxima aula, mas que você se debruce em estudar as Escrituras, como você viu aqui. E que a Bíblia comece a falar com você de uma forma muito especial e transformadora. E não somente nesse ambiente, o pessoal que está em casa também, faz isso. Para que a gente não dependa da próxima quinta-feira. Assim como a gente não vai depender da mensagem no próximo domingo. Esses movimentos de Deus falar comigo seja constante. Mas para isso tem que soar. Tá? Então tem que soar mesmo para a gente entender. Deus abençoe. Alguma pergunta? Pergunta não, na verdade, não sei se é bem uma pergunta, a conclusão, não sei nem o que é. Você mas nem sabe se é uma pergunta? Geralmente quando termina com ponto de interrogação no fim, É assim, o que eu consegui entender, eu não sei se eu tiver errado, o senhor, por favor, me corrija. É que Jesus então se torna o cumpridor das promessas de Israel e de Ismael, né? Ou seja, os árabes. ele se torna o cumpridor da promessa das nações. Ele ama o mundo junto com o Pai de tal forma, que parece que o João 3,16, assim, ele amou os evangélicos de tal forma, não, ele amou o mundo de tal forma, então ele é a solução para o mundo. Aqui falou só do mundo árabe, mas ele já vem falando das outras nações. Assim como ele é a solução para os israelitas. Deus amou Israel de tal forma que enviou o seu filho. Não é isso que diz. Entendeu? Que a gente já olha com as lentes de escolhidos e a gente olha para todos os demais como rejeitados. Rapaz, se a gente estudar isso aqui direitinho, a gente vai quebrar essa ideia. Porque a filha de uma egípcia que casou com o Egito é um povo numeroso e abençoado. Então, assim, a gente vai quebrar um pouco essa ideia. Assim, o senhor falou da questão da pessoa fugir,
né? Também tem a questão de se esconder, assim como Adão e Eva se esconderam ali. Por conta do pecado, as pessoas acho que costumam também se esconder na profissão, até no trabalho na igreja, né? Para poder fugir dessa realidade. É mais só um comentário mesmo. Só um comentário, né? Legal. Não é só falando assim que Cristo é a solução e ele veio para salvar o mundo. Isso. Mas, dentro disso aí, tem que ser para aqueles que creem. Exatamente. A palavra não diz todo aquele que invocar o nome Isso. do Senhor não será confundido. Isso. Né? Então ele veio para o mundo, mas é para aqueles que creem. Os que creem, tem um lugar, tem o pão, tem a água, tem a casa, né? Exatamente. É assim, né? Está tudo à disposição. Mas para os que creem, os que não creem, para aqueles tá que não fora. têm mais glória em si. Isso. E para aqueles que não é mais o valente e o flecheiro. Então, para esses aí vai alcançar o pão, a água, o lugar e a paz. Amém. Se não confessar, eu não o confessarei diante do Pai. Amém. É isso aí. Boa. Porque senão vira universalismo, né? E tem muitas igrejas, muitos pastores, muita gente que abraçou a ideia de que o Senhor Jesus já salvou todo mundo, vai todo mundo para o céu. Esse negócio de inferno é só para dar medo mesmo, mas não vai ter inferno não. Então tem muita gente acreditando nisso, né? Esse negócio de lago, fogo, enxofre, esse negócio, capeta. É assim, o Satanás, o anticristo e a besta, eles vão ficar lá junto com os demônios para sempre. Nós não, então, nós estamos resolvidos. Então pode tocar fogo aí e o terror que Jesus já veio e pagou o preço de todo mundo. Aleluia. Então assim, eu não sei que Bíblia estão lendo não, mas não é isso que dizem. Mas muitos pastores renomados, igrejas sérias, adotaram essa ideia de que a universalidade da salvação. O Senhor salvou o mundo. Todo mundo vai ser salvo. Muito cuidado com o que vocês escutam. Né? Porque geralmente não diz isso claramente. Diz isso na mensagem. E aí torna pessoas não mais obedientes ao Evangelho, mas cínicos em relação a ser evangélicos. Mas não ao Evangelho. É porque, às vezes, as pessoas não entendem que Deus amou o mundo, mas mundo pessoas. E a Bíblia fala para a gente não se conformar com esse mundo valores. Né? E aí tem essa diferença de mundo também na Bíblia. Né? É isso aí. E aí, às vezes, as pessoas pensam que Deus amou o mundo, os valores e tudo que tem no mundo. Não, Deus amou as pessoas, né? Por isso que ele mandou o seu filho. Exato. E os valores ele não amou. E é isso que a gente tem que fugir e não se conformar, não tomar forma, coisa que a gente já aprendeu aqui, né? Não ter essa forma, os valores deste mundo, porque isso não agrada, nos faz inimigos de Deus. Exato. Boa. Já que Deus amou o mundo, nada melhor do que fazer igual a Deus, então vou amar o mundo também. Cuidado com essa visão tão turva e equivocada. Oi, Lê. Uma pergunta do Diego. Diego? Isso. Ele perguntou: podemos dizer que Ismael simboliza os padrões do mundo? Simboliza / figura os padrões do mundo? Ismael Isso. simboliza todos aqueles que ainda não nasceram de novo. Simboliza todos aqueles que ainda não conheceram o Senhor plenamente e foram alvos da promessa efetivada em suas vidas. Simboliza essa turma aí. Os árabes conhecem dos ambientes, muito parecido com Esaú, né? Conhecem o ambiente e tal, mas precisam entender seriamente aonde eles estão e para onde eles têm que ir e quem eles devem ser. Boa? E assim a gente vai construindo uma família. E o Senhor vai juntando à mesa os seus filhos. E o Senhor vai juntando à mesa os seus filhos. Imagina um pai que ele está com a mesa pronta e recebendo os seus filhos. De onde esses filhos estão vindo? De qual nação eles estão vindo? Qual povo? De qual língua? Está lembrando de Apocalipse? Todo povo, raça, língua e nação vão se assentar à mesa e todos vão chamar Deus de Pai. Porque o confessaram como Pai e a Jesus como seu Senhor e Redentor.
Beleza, gente? Então a gente vê aqui os árabes. Então, mais uma vez, falei lá no início, tire isso da sua ideia de que árabe é muçulmano. Muçulmano é um árabe. Deus, se você pegar relatos, Deus tem soprado o seu espírito no mundo árabe. Não sei se esse dado está certo, mas somente 20% dos muçulmanos são árabes. Não sei se esse dado está certo. Porque assim também aqui no Brasil nós temos muitos descendentes de árabes, libaneses, por exemplo. É da etnia árabe. E eles não são muçulmanos, muitos deles. Então só cuidado para que a gente não confunda. Lembre-se da etnia. E muitos árabes estão aqui entre nós, conhecendo a Jesus, servindo ao Senhor e tal. E eles não são muçulmanos. Ok? Deus nos abençoe com esta palavra. Enche o nosso coração de alegria, de esperança. E que a gente reparta com outras pessoas também. Deixa eu só passar.